Por que que hoje você não conversa um pouco com Deus de verdade? Por que que você não quebra a sua rotina de só chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho, fazer uma oração ali rapidinha, ou talvez até dizer as mesmas palavras que você sempre diz? Por que que você não conversa com Deus de verdade, abre o seu coração e conta para Ele o quão feliz está a sua vida, ou então o quão triste está a sua vida? E por que que você não conta para Deus, tudo que você sabe, tudo que você entende, tudo que você deseja, tudo que você imagina na sua vida? Por que você não abre o seu coração com Deus? Por que que você não quebra essa rotina de só chegar e fazer de qualquer jeito? E entende que Deus não quer uma formalidade, mas Deus quer um relacionamento, uma intimidade muito grande com você. E Ele deseja profundamente isso. Por que que hoje você não ajoelha no seu quarto antes de dormir? Ou então, antes de dormir, você não olha para a janela, olha para as estrelas, tomando um Nescau, e dentro desse momento você conversa com o seu pai? Você pode estar de joelho, mas esse não é o único momento que você precisa estar conversando com Deus. Você pode conversar com Ele enquanto você faz as coisas, enquanto você toma o seu Nescau, enquanto você toma o seu café. Você pode aproveitar a vida com Ele. E a Bíblia diz pra gente orar sem cessar. Por que que você não só quebra essa mente de eu vou fazer, tem que fazer, e entende que Deus, o Criador do universo, Deus que criou todas as coisas, o Deus que me criou e que te criou também, tá dentro de você e Ele quer ser o seu amigo. Esse ser superior, supremo, quer ser o seu amigo. E você continua vivendo do mesmo jeito, como se isso fosse só uma religiosidade, só um monte de regra. Então fica nessa rápida reflexão, porque hoje você não conversa com Deus de verdade. Porque você não para um pouquinho para contar para Ele tudo que você sabe, para contar para Ele tudo que você imagina e chegar lá mesmo que sem uma agenda, Mesmo que você não chegue lá na oração sabendo exatamente o que você vai falar, mesmo que você abra a sua Bíblia sem saber exatamente o que você vai ler. Mas por que que você não vai, Por que que você não só vai e se joga nesse rio e mergulha e se deixa se afogar e conhecer mais e mais esse Deus? Os anjos estão lá o tempo inteiro, 24 horas, dizendo Santo, Santo, Santo. E eles estão olhando para Deus e para uma beleza tão grande. E a gente tem acesso a esse mesmo Deus, a gente pode conhecer e ir mais fundo no coração dele. E isso é um alimento muito mais gostoso do que um lanche, do que uma pizza. Isso é muito mais gostoso do que sentar no sofá e assistir um filme. Se você não acha isso melhor, é porque você não conhece. É porque você ainda não provou de um jeito profundo. Jesus tem a capacidade de dizer, os discípulos perguntam, você não vai comer? E Jesus tem a capacidade de dizer, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. O meu prazer é falar para aquela mulher samaritana que eu sou o Messias, que Deus é real. O meu prazer é anunciar o Evangelho para as pessoas. O meu prazer é conversar em secreto com o meu Pai. Esse é o meu prazer, esse é o meu pão, essa é a minha comida. E se você não sente isso com Jesus, talvez seja porque você ainda não provou. Porque se você entrar no seu quarto e de verdade falar com Jesus, se você entender que você pode ser mais sensível à voz dele, que você pode ouvir o Espírito Santo, como você ouve o seu amigo falando com você, e você pode ter esse relacionamento, se você entende isso de verdade, as coisas mudam. E entrar no seu quarto nunca mais vai ser o mesmo. E o tempo em oração, o tempo em secreto, anunciar o Evangelho nunca mais vai ser o mesmo. E quando você entrar no seu quarto e decidir, eu vou passar 20 minutos aqui no meu quarto, eu tô meio corrido, mas eu vou parar 20 minutos e vou ficar no meu quarto orando. Aqueles 20 minutos, quando você sair de lá, você vai sair de lá alimentado num nível que você não sentiria em outro lugar. Quando você decide passar um tempo ali com Jesus e você já está em águas profundas, você não sai dali normal, você não sai dali do mesmo jeito. E nos dias que você tem tempo, você decide passar 2, 3 horas no seu quarto. E quando você sai dali, eu não sei explicar, mas você precisa sentir isso, você precisa passar por isso. Eu também preciso ir para águas mais profundas. Ainda tem tanta coisa para eu conhecer, eu ainda preciso
ainda dá para eu ser e eu preciso ser muito mais sensível à voz do Senhor. Nós precisamos disso, e se você não sentiu, se você não sente isso, se você não sente essa alegria, esse prazer, se você não consegue olhar e sabe, sentir a alegria de ir para a profundidade com Deus, é porque você ainda não passou por isso. Porque se você tivesse passado, você diria, esse é o meu prazer, essa é a minha comida, esse é o meu lanche, isso é mais gostoso do que uma pizza. É estar aqui com o meu Pai, fazendo a vontade dele, conversando com ele e me relacionando com o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que muito me amou, deu a vida dele por mim e agora eu tenho acesso ao coração dele.